Graça e paz aos alunos do Seminário Básico Online, com o mestre André Luiz e o mestre Leandro Rodrigues. No nosso horário, na verdade, com 1 minuto de atraso, estamos começando a aula sobre a Epístola aos Hebreus. Quem for entrando depois, não estiver online, assistirá a aula gravada, a parte perdida. Vamos lá. Aos Hebreus. Quem é o autor da epístola? Não sabemos. Esta epístola foi contada como uma epístola paulina durante muito tempo, mesmo sem termos certeza da autoria. Isso se deve, obviamente, à intensa produção literária de Paulo. Então, Paulo, tendo uma intensa produção literária, acabou caindo na conta do apóstolo Paulo a autoria da carta aos Hebreus. Entretanto, hoje ela é colocada num contexto sem autoria. Mas, para efeito didático, de aula, eu coloquei aos Hebreus entre as cartas paulinas, como poderia ter colocado entre as gerais. Mas a verdade é que... Boa noite, João. Deus abençoe. A verdade é que não sabemos a autoria e certamente não é de Paulo, ok? O estilo não é de Paulo, não é da forma de Paulo escrever, não identificar a autoria. E, além disso, a carta aos Hebreus, e Paulo era alguém que tinha o seu ministério voltado para os gentios, são teologias diferentes. Então, não é Paulo. Quem é o autor? Tudo é especulação. Existem apostas. Algumas pessoas colocam essa carta na conta de Apolo, o que uma certa plausibilidade tem, porque Apolo é alguém que conhecia bastante o Antigo Testamento, só conhecia o batismo de João, depois entendeu o Evangelho num todo. Portanto, Apolo era alguém que reunia as condições de ter escrito essa carta, condições intelectuais, teológicas e o peso que ele tinha na igreja primitiva. Pode ter sido ele o autor dessa carta. Outras pessoas vão colocar na conta de Barnabé, que é também uma possibilidade, já que não temos nenhuma carta de Barnabé, pelo menos canônica. Temos a Epístola de Barnabé, que não é canônica, faz parte de textos que não são tidos como canônicos, como escritura. E a Epístola de Barnabé também que existe não foi escrita por Barnabé, ela é mais tardia. Porém, Barnabé é uma opção. Paulo certamente não é, apesar de ter gente que vai defender Paulo. Você tem Apolo, você tem Barnabé e você tem também Priscila, que eu acho que é uma coisa mais torcida. Acredito que Priscila teria condições, dá para ver que ela e Áquila, seu esposo, instruem Apolo, eles aprenderam direto de Paulo, conheciam bem o Evangelho, de forma que Priscila teria essas condições. Mas acho muito difícil que naquele contexto uma mulher escrevesse esse tipo de carta, mesmo sendo anônima, sem o nome do autor, de forma que, devido aos aspectos culturais, eu não acredito que tenha sido ela. Então, nós não sabemos a autoria. Eu aposto numa autoria anônima. Acredito que alguém que não está no radar, que era daquele momento da igreja primitiva, pode ter sido Silas, também, que andou com Paulo, mas certamente era um hebreu cristão, como Paulo foi, como Silas foi, como Barnabé foi, como Apolo foi. Um hebreu cristão. No século III, Pânteno e Clemente de Alexandria conheciam esse título, aos Hebreus, que é o título que é dado a essa carta, que é colocada entre cartas, mas não é bem uma carta, tá? Não tem características de carta. Não tem o remetente e não tem o destinatário. A gente vem percebendo nas aulas anteriores que as cartas, você tem a identificação, quem está escrevendo, quais das pessoas, para quem está escrevendo, qual é o propósito. Hebreus não tem isso. Hebreus é como se fosse um tratado.
tratado de teologia escrito, ok? Então, apesar de não ser uma carta, é colocada ali entre as cartas, mas quando você vai estudar, ela não é exatamente uma carta. Um manuscrito, um papiro P46, que é um manuscrito do final do segundo século, tem o título a Hebreus, né? Tertuliano conheceu também esse título no ano 200 depois de Cristo. Então é uma carta muito atestada na igreja primitiva, muito conhecida, e que era muito usada, mesmo a gente não tendo certeza da autoria. Daqui naquele contexto, muita gente achava que era Paulo, tá? Mas a carta, ela tem um texto que ela evidencia claramente a sua canonicidade. Então vamos ver aqui, próximo slide, a gente está começando do meio mesmo, né? Quais são as características dos destinatários? Quem são os destinatários dessa carta? São cristãos judeus, então não é para gentios totalmente, mas é para cristãos judeus, porque era necessário conhecer o Antigo Testamento para que eles pudessem entender aquilo e também para que eles pudessem se identificar com aquilo. Claramente, o texto é para cristãos judeus. Eles estão familiarizados com o sacerdócio araônico, levítico, têm conhecimento profundo do Antigo Testamento, têm conhecimento daqueles temas. Então, a carta é para cristãos hebreus. Dentro da carta, se percebe que essa igreja, a gente está na carta aos Hebreus, tá? Começamos tem uns 5 minutos. Falamos de autoria, primeiro slide, agora a característica dos destinatários, tá bom? E aí depois vocês podem pegar aí a gravação amanhã. Olhando para dentro da carta, a gente percebe que era uma comunidade. Boa noite, Flávia. Era uma comunidade que sofria perseguição. Não parece ter havido martírio, mas era uma comunidade que passava por perseguição. Então, primeira característica, eram cristãos judeus ou hebreus. Segunda característica, era uma igreja que passava por perseguição, o que era muito comum, a maioria das igrejas passaram por perseguições em algum momento ou passaram por perseguições quase em todo o tempo. Tá? É uma comunidade estabelecida. Tá? Então, é uma igreja que já havia algum tempo de cristãos que não tinham tido experiência direta com Jesus, o que a maioria não tinha tido mesmo dentro do Novo Testamento. Então, eles estão escrevendo para uma igreja, para uma comunidade, eles são cristãos hebreus, não cristãos gentios, eles têm um histórico de perseguição e eles têm como característica uma estagnação espiritual. Então, é uma comunidade que já está há algum tempo estabelecida. O escritor vai dizer isso claramente no texto, a gente vai ver alguns capítulos aqui, a gente vai entrar no texto, e eles estavam parados no tempo, eles não cresciam, não amadureciam, então eles são exortados ao desenvolvimento da fé. 4 características: cristãos hebreus, uma igreja percebida, uma comunidade estabelecida há algum tempo, uma igreja que não progredia. E o escritor aos Hebreus, que certamente conhecia a comunidade, talvez tenha participado da sua fundação ou desenvolvimento, ou não, mas que era visto pela comunidade como autoridade, escreve para os exortar, para os motivar, para os edificar, para que eles possam crescer e se aperfeiçoar. Então, imagine crentes que já têm 10, 15 anos de crente, mas são meio neófitos, meio imaturos, meio infantis, não sabem muita coisa de Bíblia, fraquejam em coisas que eram para estar já experimentados. Essa é a realidade dos destinatários dessa carta. Aonde fica essa comunidade? A gente não sabe exatamente para que região ele está escrevendo, ou se ele não está escrevendo para uma região. Se ele está escrevendo uma carta que é para circular, ou seja, uma carta que deve ser lida pelos hebreus
cristãos em todo lugar. Isso é uma possibilidade muito forte. Ele escreve aos hebreus cristãos. Lógico que essa carta, em algum momento, vai para alguma comunidade, mas a ideia é que essa carta ela circule, cópia e circule, e sejam lidas por todos os cristãos, mas principalmente pelos cristãos hebreus. Mas nós não sabemos exatamente qual é a localização geográfica dessa comunidade, caso era uma comunidade específica, e não era simplesmente uma carta para ser circular, já que essa carta não tem saudações particulares, nomes de pessoas, ela é muito impessoal, muito impessoal. Então, aponta que ela foi escrita como carta circular aos hebreus, em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer comunidade, que precisam ser instruídos, tá? Mas em outros momentos, como ele também diz que eles deveriam ser mestres, que não estavam avançando, talvez ele tivesse essas duas ideias. A ideia de uma carta circular, mas que tinha como primeiros destinatários um lugar específico, mas que não é tão importante porque ele não menciona, ele não deixa isso claro. Por que ele não está escrevendo para Jerusalém? Porque a carta não fala do templo em Jerusalém, mas do tabernáculo móvel. Em Jerusalém, haviam pessoas que tinham ouvido e visto Jesus. E na carta, a forma que ele escreve é de pessoas que nunca tinham feito isso. Tá? Ele usa muito a Septuaginta e não o Antigo Testamento em hebraico, o que a igreja em Jerusalém usava mais a escritura no hebraico. Quem usava a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, quem usava isso eram os cristãos helenistas, cristãos não nascidos em Jerusalém, que não viviam em Jerusalém e que tinham uma cultura grega, que não eram hebreus puro sangue, eram hebreus nascidos em outro lugar, ok? Então, como ele usa a Septuaginta, é mais um argumento para ele não estar escrevendo para quem está em Jerusalém. E diz que os leitores não haviam resistido até o sangue. Por isso que eu disse no começo que eles tinham perseguições, mas que não havia martírio. E em Jerusalém já havia havido martírio, como aparece lá em Atos, né? O apóstolo Tiago morto à espada. Então, certamente, essa comunidade, primeira comunidade que recebe essa carta, então, eu defendo a tese que tem uma primeira comunidade, mas que o objetivo maior é os hebreus em geral para uma carta circular. Uma carta que não esteja conectada com uma igreja específica. Tá? Não havia tido martírio naquela região, naquela comunidade. A carta aos hebreus tem uma conexão com Roma. Por quê? Porque em Hebreus 13, 24, na hora da saudação, o escritor diz: os da Itália vos saúdam. Você pode interpretar isso de duas maneiras, tá? Os da Itália vos saúdam. A primeira interpretação, a carta é escrita em Roma e quem está em Roma, na igreja romana, está saudando eles. Primeira interpretação. Segunda interpretação, de onde ele está escrevendo, os crentes gentios italianos saúdam. Então, essa expressão não significa que a carta tenha sido escrita em Roma. Não sabemos quem escreveu, não sabemos onde escreveu e temos uma ideia bem acurada de quando escreveu por causa das informações que tem. Então, a gente consegue colocar uma janela que define ali uma janela de tempo de escrita. Tá? As pessoas endereçadas eram cristãos judeus que viviam fora da Palestina com alguma relação com a Itália, provavelmente Roma, mas a gente não tem certeza quanto a isso, se ela foi escrita em Roma, se os romanos estavam ali junto com eles quando ele escreveu. Então, existem várias teorias, tá? Então, a gente está aqui tratando da carta nas suas informações exteriores, para depois tratar do texto. Primeiro slide, autoria, não é? Então, quem chegou depois não pegou, vai ter que ver depois.
Depois olhamos para os destinatários. Depois olhamos para a datação agora. 4 hipóteses para a datação. Uma hipótese mais antiga, 49 depois de Cristo, quando existe a expulsão dos judeus de Roma por Cláudio, tá? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, 63 a 64 depois de Cristo. A outra possibilidade, antes de 64. A possibilidade, que na verdade é quase uma certeza, antes de 70 depois de Cristo. Por quê? Muito provavelmente a carta é escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo tem a destruição do templo em Jerusalém, o templo de Herodes. O Tito vai entrar a mando do imperador, se não me falha a memória, é Vespasiano. Ele entra, ele destrói o templo, ele mata muitos judeus e, a partir dali, os judeus ficam sem território até 1948. Um fato como esse, muito provavelmente, não seria ignorado pelo escritor de Hebreus, pelo assunto que ele trata. Fala do sacerdócio, fala do templo, fala do sacrifício. Se o templo fosse destruído, é muito difícil pensar que ele não faria menção a esse assunto. É igual alguém escrever sobre história contemporânea do Brasil e esquecer um assunto que é muito importante. De forma que essa ausência indica que a carta é escrita antes. Então, principal intervalo entre 60 a 69 a.C. É o principal intervalo ali do tempo que ela é escrita. Na verdade, a maioria do Novo Testamento é escrito entre o ano 50 a 80 depois de Cristo, tá? Poucas coisas são escritas antes do ano 50 e muitas poucas antes do ano 80. Então aqui é a data. Aí a gente vai voltar lá para o começo da aula. A carta aos Hebreus, ela é única. Ela começa como um tratado, continua como um sermão e conclui como uma carta. Então, por que conclui como uma carta? Porque, no final, os da Itália vos saúdam, tem um tom de pessoalidade, mas começa como um tratado. Depois ele começa a pregar. Então, é difícil enquadrar o gênero literário dela. É como se alguém começasse a dar uma aula, e depois ele começasse a pregar, e depois ele começasse a falar informalmente, como se tivesse numa conversa. É difícil saber se ele ensinou, se ele pregou, ele fez tudo. Então, não importa muito classificar, já que a gente coloca como epístola, né, para ficar tudo mais fácil. Ela é escrita no melhor grego literário encontrado no Novo Testamento. Apresenta vocabulário copioso e estilo cuidadoso. Copioso significa abundante. Então, se fosse português, é alguém que usaria muitas palavras do nosso vernáculo, usaria palavras incomuns, raras, que quase não se utilizam. Junto com o hebreu, você tem Lucas, que também tem um estilo, um grego refinado. Mas Hebreus é o melhor grego ali. Então significa o quê? É uma pessoa culta, provavelmente é um homem. É uma pessoa culta, conhece bem o grego, entretanto, ele é hebreu. Ele pode ser um hebreu helenista. Provavelmente, para conhecer tão bem o grego, escrever tão bem o grego, deve ser um judeu helenista. Apolo é uma boa opção. Barnabé é uma boa opção. Paulo também é um hebreu helenista, né? Só que é um hebreu que foi criado em Damasco, tem a cultura helênica, apesar que Paulo foi fariseu de fariseu, enfim. Mas é alguém que transita nessa cultura grega. Conhece o grego, conhece o latim. Então, é um vocabulário, um grego rico e muito cuidadoso. Tá? Embora conclua como uma carta, não possui saudação costumeira. Não informa o nome do escritor, nem a comunidade. Contudo, é escrita para um grupo particular de leitores.
que têm familiaridade com o Velho Testamento e certos tipos de interpretação vigentes no primeiro século. Então, são pessoas que conhecem o Antigo Testamento e a maneira que a igreja utiliza o Novo Testamento ali, tá? Deixa eu tirar minha imagem aqui só um minutinho. Vamos continuar. Contexto dos primeiros cristãos. Como novos cristãos, estavam sendo perseguidos por seus compatriotas. Então, sendo hebreus cristãos, eles eram perseguidos por hebreus que não eram cristãos, que não entendiam a sua conversão. Isso pode ser visto como aconteceu com o apóstolo Paulo. Hoje não acontece tanto no Brasil, já que o país é muito cristão, mas há anos atrás acontecia também, das pessoas não entenderem a conversão de alguém. Tá? Junto com esse desafio que eles tinham de perseguição por parte dos próprios hebreus, havia ali já rumores de guerra, já havia rumores de problemas, já que possivelmente a carta é escrita alguns anos antes do cerco a Jerusalém. Qual é a relevância moderna da carta? Nós também vivemos uma época de agitação religiosa, cultural, social. As dificuldades nos pressionam de todos os lados e a gente também enfrenta problemas à semelhança daqueles leitores. A carta aos Hebreus, ela traz uma visão mais plena da pessoa e da obra de Jesus Cristo. De forma que, quando nós compreendemos essa carta, nós também estamos prontos para poder responder aos desafios desse tempo. Porque, na verdade, quanto mais a gente conhece Jesus Cristo e mais firme é o nosso relacionamento com Ele, mais a gente nós somos resistentes às perseguições, às angústias, aos problemas, às inquietações. Quanto mais profundidade de relacionamento, mais resistência. Por isso que o escritor aos Hebreus vai aprofundar a teologia deles, vai aprofundar o entendimento deles, vai aprofundar o conhecimento deles, para que eles tenham mais firmeza acerca da sua fé. Existem 3 temas centrais na carta, e depois a gente vai começar a olhar para o texto, tá? Primeiro tema central, a supremacia de Cristo. A fé verdadeira deriva da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Hoje, é muito claro para todo cristão a supremacia de Jesus, a soberania de Jesus. Então, quando a gente olha para esses textos, parece que eles estão chovendo no molhado, mas não. Eles estão escrevendo num contexto onde a fé cristã está se desenvolvendo, existem várias vozes, existem várias seitas, existem várias versões do que seria o evangelho, de forma que o que eles estão fazendo aqui é extremamente importante para que a igreja tenha a forma que ela tem hoje. Nós vamos ver aqui nos capítulos que a carta aos Hebreus tem um propósito apologético, que é mostrar que Cristo é superior. Cristo é superior. Cristo é superior. Aí ele vai fazendo comparações. Superior a isso, superior àquilo outro. A ideia central é que a nova aliança é superior à antiga aliança. Eles não são gentios como nós. Eles são hebreus cristãos. Para nós é muito fácil entender que a nova aliança é superior à antiga aliança. Mas a gente entende com essa facilidade porque os cristãos daquele momento, eles não permitiram a judaização da igreja. Que se eles tivessem permitido, a mensagem do evangelho não tinha avançado como avançou para outras culturas, e quem fosse cristão hoje ia ser judaizado, como algumas igrejas fazem judaização, né? São igrejas judaizantes. De forma que ele mostra para esses cristãos hebreus que conhecem o Antigo Testamento, que amam o Antigo Testamento, que a nova aliança é superior à antiga. Poxa, então isso não tem importância hoje? Tem sim, porque tem vários crentes que ainda ouvem mais Moisés do que Jesus. Há várias igrejas que estão mais no Antigo Testamento que no Novo Testamento. Mais na Antiga Aliança que na Nova Aliança. Falam mais de sacrifício do que de graça. Falam mais de Moisés do que Jesus. Falam mais de Levítico do que
dos evangelhos. Outro ponto central da carta aos Hebreus é Jesus como esse mediador perfeito, esse mediador entre Deus e os homens. Por que a carta fala muito disso? Porque a carta fala muito de sacerdócio. E o sacerdote tem a função de mediador. Se o pastor não é mediador, como a gente sabe que não é, se o pastor não é sacerdote, chamar pastor de sacerdote de maneira informal, tudo bem. É informal, tá? A gente diz, o marido é o sacerdote da casa. Isso é uma linguagem informal. Mas a gente não leva isso para o contexto teológico mais restrito. Todo crente é sacerdote. O sacerdócio é universal. Isso está lá em Pedro, sacerdócio, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Isso é doutrina da reforma protestante, doutrina evangélica. Não existem sacerdotes hoje, à maneira do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento você só tinha culto com sacerdote. E hoje você não depende de ninguém para fazer culto. Então, quem é a figura do sacerdote hoje? É o próprio crente Jesus. Então, o escritor de Hebreus mostra Jesus como esse mediador perfeito. Não preciso mais do ritual do Antigo Testamento. Não preciso mais das ofertas do Antigo Testamento. Não preciso mais do sacerdote do Antigo Testamento. Porque agora eu tenho uma superior promessa, uma superior aliança, um superior sacrifício, um superior sacerdócio. Para quem é crente, evangélico, que conhece a doutrina, isso é chover no molhado. Mas só é chover no molhado porque os Hebreus escreveu, porque Paulo escreveu. E ainda hoje tem crente que não anda segundo essa verdade. Não anda segundo essa verdade. São crentes judaizantes. Né? Os seus pastores se vestem de sacerdote. Enfim, coisas que você vê muito no neopentecostalismo ou nessas igrejas mais apostólicas. A carta aos Hebreus também tem um forte chamado à perseverança. Ainda que não tinham sido crentes, que não tinham passado pelo martírio, mas eles são chamados à perseverança, a não desistir no meio do caminho, e é dado muitos exemplos do Antigo Testamento, mostrando como é necessário perseverar até o final, para que se possa alcançar a coroa, para que se possa alcançar a terra prometida, para que se possa alcançar a bênção. Supremacia de Cristo, Jesus como mediador e um chamado à perseverança. De forma que, como todas as outras escrituras, é extremamente relevante para os dias atuais, até para que a gente possa entender aquilo que a gente já sabe. Eu sei que Cristo é superior aos anjos, mas eu preciso entender a argumentação. Eu sei que Cristo é superior a Moisés, mas eu preciso entender a argumentação. E Hebreus é muito importante, porque Hebreus, a carta traz uma teologia que não tem em nenhum lugar do Novo Testamento. Não tem dessa forma clara que está aqui, que é Jesus como sacerdote. Jesus como sacerdote é uma inovação teológica, ou seja, uma revelação do escritor aos Hebreus. Paulo não fala disso, Pedro não fala disso, ninguém fala disso. Ele fala porque ele entende que é importante, porque os Hebreus, eles falam, poxa, a gente não está sem sacerdote? Como é que funciona isso? Então não tem mais templo, não tem sacerdote, como é que funciona? E aí ele vai olhar para Jesus e vai colocar isso sobre Cristo e vai desenvolver um argumento que é extraordinário. O propósito da carta não é escrita para evangelização, ela é escrita para advertência, e não apenas para advertência, e ela é uma exortação à maturidade espiritual. Agora a gente vai abrir os capítulos aos Hebreus e vai olhar os capítulos aqui. Eu peço que você abra no capítulo 1. Se alguém tiver alguma dúvida até o presente momento, quiser fazer pergunta ou quiser fazer comentário, a oportunidade está aberta, tá? Enquanto isso, por favor, abram no capítulo 1. Então vamos lá. No primeiro versículo, aí você veja bem que ele já começa colocando o pé na porta, ele não se identifica, ele não tem introdução, então não parece carta, tá? Eu expliquei, é um gênero que tem muitas coisas misturadas. Havendo Deus, antigamente falado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais,
Quem são os pais? Os santos do Antigo Testamento. Então ele diz, olha, Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras. Ele não vai falar de todas aqui, mas Deus falou por sacerdotes, Deus falou por sábios, Deus falou por profetas, Deus falou por Urim e Tumim, Deus falou pelos anjos, Deus falou pela profecia, Deus falou pela visão. Outrora, Deus falou de muitas vezes, muitas maneiras. A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, sabemos que a expressão últimos dias é um tempo que é escatológico, que é desde a ressurreição e assunção de Jesus até o final dos tempos. Então, é dali até hoje, se demorar 1.000, 2.000, 5.000, até o final. Enquanto Jesus não voltar, é últimos dias. Então, como é que Deus fala conosco nos últimos dias? Pelo Filho. Isso não significa que não existe profecia, mas a profecia é dita pelo Espírito do Filho, que é o Espírito Santo. Ok? O que ele está querendo dizer é o seguinte: a palavra do Filho é a palavra de Deus para nós hoje. Deus falou antigamente pelos profetas, Deus falou de muitas maneiras, mas hoje Deus fala pelo Filho. Ele está dizendo, então, que é para jogar o Antigo Testamento fora. Não! Ele está dizendo que a leitura do Antigo Testamento é feita pela voz do Filho. É o Filho que interpreta o Antigo Testamento. É através do Filho que eu entendo o Antigo Testamento. Ler o Antigo Testamento sem o Filho de Deus, sem essa chave, ou é apenas literatura, ou é judaísmo, que é o respeito, é judaísmo, beleza. Ou é uma religião que tem a ver com cristianismo. A palavra cristianismo significa exatamente isso. A palavra cristão se refere a uma pessoa. E é essa pessoa que traz um novo sentido, um novo significado para o Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito, eu, porém, agora vos digo. Então ele já estabelece, talvez hoje, se não der tempo da gente terminar a aula hoje, a gente continua Hebreus em outra aula, tá? Então ele já estabelece que o Filho é maior que as outras formas que Deus falou. Então por que a gente diz que a Bíblia é a autoridade da palavra de Deus? Porque ela é o registro escrito da revelação de Deus. Ela é o registro da revelação de Deus. É a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus encarnada e ressuscitada. E a palavra escrita dá testemunho da palavra encarnada e ressuscitada. Como eu não tenho acesso à palavra encarnada e ressuscitada sem a mediação da palavra escrita, não é? Eu preciso da palavra escrita, ainda que eu acesse Jesus pelo Espírito. Ninguém é cristão sem a Bíblia. Então, a Bíblia é o filtro da onde eu enxergo qualquer tipo de voz de Deus. Então, Deus fala só pela Bíblia? Não. Deus fala pela natureza, Deus fala por anjos, Deus fala por visão, Deus fala por revelação, ainda hoje. Mas todas essas vozes, elas estão subordinadas à voz do Filho, e a voz do Filho eu vejo nas Escrituras. Eu entendo pelas Escrituras. Eu discerno pelas Escrituras. Ainda que um anjo me fale alguma coisa, que o Espírito Santo me fale alguma coisa, ou que Jesus me fale alguma coisa em sonho, não importa. Eu tenho que ir para a Escritura. Mas ele deixa bem claro, ele não está dizendo, olha, Deus não falou lá atrás. Então Deus falou aqui, agora ele fala diferente. Não, Deus falou lá. A revelação é progressiva. Se eu quero enxergar a revelação de Deus na sua plenitude, é através de Jesus. Mas agora nos falou pelo Filho. Se ficar apegado demais ao Antigo Testamento sem o Novo Testamento, isso não é cristianismo. Se ficar apegado demais a Moisés, a Abraão, a tudo aquilo sem Jesus, isso não é cristianismo. Pode ser outra coisa, eu respeito, cada um tem a religião que quiser, mas não é cristianismo. Cristianismo é o Filho. Ele vai começar a argumentar, e o primeiro e o segundo capítulo pelo menos boa parte do segundo, Cristo é superior aos anjos. Por que o Filho é superior? Ele constituiu o herdeiro e ele fez o mundo pelo Filho. Então, o Filho é herdeiro e ele fez o mundo pelo Filho. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, então aqui é uma cristologia alta. Tá? Aqui, tanto Filipenses quanto esse texto de Hebreus, é uma cristologia alta. É uma cristologia que aponta Jesus como Deus.
não escrito de maneira clara, explícita, como a gente desenvolve a teologia depois. Mas ele é o resplendor da sua glória. Então, para não ficar muito confuso e parecer que ele é a aparência da glória, diz, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Então, por que eu não posso dar mais moral a Moisés do que a Jesus? Porque ele é a expressa imagem da sua pessoa. Quer ver Deus, olha para Jesus. Isso não significa extremos. Então eu não prego o Antigo Testamento. Eu não prego epístolas. Não é isso. Significa ler o Antigo Testamento, ler o que vem antes de Jesus e ler o que vem depois de Jesus, na perspectiva de Jesus. Tem gente que radicaliza. Por exemplo, o René Kivitz só prega evangelhos. Para ele, a palavra de Deus é só de Mateus a João. Porque é o tipo de mensagem que ele quer trazer ali. Né? Cada um prega o que quer. Mas, para mim, é um tipo de radicalismo. Um tipo de radicalismo. Como é que eu vou jogar fora o que veio antes e o que veio depois? O que conduziu até Jesus e as reflexões que vieram depois. Pode falar, Flávio. Então, pegando um gancho no que o senhor falou aí, sobre esse pregador, dele pregar, né, só a partir de Mateus, como é que ele vai falar sobre a mulher samaritana, que fala lá acerca dos patriarcas, né, da fonte? Como assim? Como é que ele... Eu queria saber qual é essa tese. Quando tem alguma coisa citada do Antigo Testamento, ele explica o que é o Antigo Testamento e volta ali para o Novo, que, na verdade, para ele é até melhor, porque aí ele vai dizer que o Antigo passou e agora se estabelece o Novo. O que ele não faz é, tipo, vou pregar em Levítico, vou pregar em Êxodo, vou pregar em Gênesis. Pelo menos eu nunca vi. Se alguma vez ele fez, eu nunca vi. Talvez ele pregar de Mateus a João. Quando faz referência ao Antigo Testamento, e é necessário, ele vai voltar para explicar aquilo. Entretanto, ele vai estar pregando os evangelhos. Fala, João. Boa noite. Mas se a gente for ver hoje, o Antigo Testamento ele está um pouco esquecido, né? Você acha? Eu não acho, não. Mas a igreja hoje ele está um pouco esquecido, porque hoje é só bênção. Isso aí também depende muito da igreja, mas ele está um pouco esquecido. Você disse o Antigo Testamento, é isso? Isso. Ele está um pouco esquecido. Então, no meu contexto, que é o contexto pentecostal, se prega muito o Antigo Testamento ainda, até porque se prega muito narrativa. Então, o que mais se prega é Antigo Testamento e Evangelho. Na igreja pentecostal, você quase não prega epístola, porque epístola depende de conhecimento sistemático, depende de você saber o que é justificação, regeneração, propiciação, santificação, adoção, e você ser capaz de pregar expositivamente. Então, a coisa mais rara que você vai ver no meio pentecostal, o microfone ficou aberto, está dando um retorno aqui. A coisa mais difícil no meio pentecostal é você ver pregar Romanos, pregar Filipenses, pregar Hebreus. É muito difícil. O Antigo Testamento já não é tão difícil. Na igreja neopentecostal, os caras só mandam o Antigo Testamento. Um pouquinho de Jesus ali e tal. Nas igrejas apostólicas judaizantes, os caras também amam o Antigo Testamento. Aonde prega mais Novo Testamento, na verdade, é na igreja reformada. Que a galera gosta de pregar doutrina, gosta de ficar pregando temas teológicos, a maioria dos pastores são mestres também e tal. E eles focam muito nesse tipo de mensagem, tá? Mas como a Tatiana falou, depende da igreja. Então, de repente, no espectro que você está vendo, você está enxergando isso. Eu olhando de outro lado, não estou enxergando. João, depois Tatiana. Não, pode, eu já... Era só isso mesmo. Tá. Eu vi levantando a mão aqui. Tatiana. Não, só para complementar mesmo, eu, por exemplo, venho do contexto de Igreja da Graça, Internacional da Graça de Deus. Uhum. Agora eu estou na Assembleia. Mas eu lembro que quando eu era da Graça, quase não se falava sobre as cartas, tanto que eu nem sabia o que eram as cartas. Como assim, uma carta? Nunca nem tinha ouvido falar, vamos dizer assim, né? Estava ali na Bíblia, eu olhava, mas como não era explicado e enfatizado direito, eu não sabia que se tratava de coisas tão práticas. Enfim, não sabia que tinha esse contexto, né? Então, assim, às vezes a gente está numa igreja onde se prega muito algumas partes específicas e não outras, né? A gente acaba não vendo isso todo. E eu lembro que lá pregava bastante Antigo Testamento
E tinha o evangelho também. Então, era mais essas duas partes, assim, né? Essas partes realmente não apareciam muito. É o tipo de teologia... Só um minutinho, Evani, que eu vou te passar a palavra. O tipo de teologia demanda o tipo de pregação. Então, por que a Igreja da Graça não prega epístola? Porque eles centralizam a mensagem no fazer de Deus, na ação de Deus, naquela questão... João, fecha o teu microfone aí. Naquela questão do Deus vai fazer, provocar Deus, determinar as ações de Deus, de forma que eles vão pregar muitos milagres de Jesus. Eles vão pregar muitos milagres. Espera só um minutinho. Eu consigo desativar o som do João aqui. Pronto. Vão pregar muitos milagres de Jesus, porque aí você vê o que aconteceu e diz, olha, tem que acontecer com você assim também. Senão você está sem fé, e etc. Então, muita narrativa, mas mais teologia profunda. Quando vai pregar mudança de vida, santidade, geralmente vai usar narrativas também, vai usar Zaqueu, que mudou de vida, de repente um pouquinho de Atos, quase não entra Romanos em diante, gente. Se você entrar Eu na nem Igreja Universal... sabia sobre o que era o livro de Atos. Provavelmente pregaram a respeito disso, mas eu não Sim. lembro de terem falado sobre Atos em nenhum momento. Em algum momento fala porque tem a cura divina e tal, mas em algum momento vai entrar, mas também não é muito. Mas, assim, de Romanos a Apocalipse, quase não tem. Na Igreja Universal, na Mundial, na Graça, que é a escolha que se faz. Eu sou um camarada que gosto de equilíbrio. Então, eu não gosto quando uma igreja faz um cânon dentro do cânon. Mas se você prega só uma parte e não prega a outra, você está fazendo um cânon dentro do cânon. Está mostrando que a sua teologia é bem restrita para alguma coisa. E essa é a realidade aqui, sem nenhum tipo de... Com todo respeito a todas as igrejas, mas assim, a realidade é que assim, crentes neopentecostais, eles conhecem muito pouco da Bíblia, muito pouco do texto, e o que eles conhecem do texto vem mediado por um tipo de teologia. Então, se o pastor dessa igreja ele pregar Romanos em diante, ele vai interpretar o texto segundo a teologia que ele tem e vai trabalhar o texto de outra forma. Por exemplo, Jó. Você não vai ver, quando abre Jó, trabalha Jó dentro daquela teologia, não vai trabalhar Jó dentro do contexto certo. Então, eu já vi gente, por exemplo, na igreja pentecostal dizendo, porque Jó temia o que aconteceu, então a culpa foi dele. Sabe? Então tem essa questão também. Evani. Jó sofreu porque teve medo. Exatamente, ou seja, você não respeita a teologia do livro. Você vai lá e encaixa o seu modelinho que você tem dentro ali. Assim, vai funcionar no sentido de que aqueles crentes vão ser crentes muito dispostos a mudar de vida. Então, poxa, tem muito testemunho de prosperidade. Tem muito testemunho de prosperidade. Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas realmente prosperam, porque se você está toda semana ouvindo de prosperidade, 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 ou você vai querer prosperar, ou você vai sair daquele lugar, porque aquilo vai começar a te dar até uma depressão. Então, você vira a mente da pessoa para aquilo ali. Então, acontece mesmo. Acontece muita prosperidade. E, além disso, quando não acontece prosperidade, a pessoa dá testemunho de prosperidade porque ela quer se validar diante da comunidade. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Volto a dizer, gente, eu estou falando isso aqui com todo respeito a todas as igrejas, mas fazendo uma análise como o teólogo tem que fazer. Então, eu vou ver lá o R.R. Soares, lá, né? Geralmente é ele, ou é o Jaime. Eu acho que o Jaime foi assembleiano antes, tem um jeitinho de breia. E vai ouvir testemunho de cura. Aí levanta a bandeira vermelha, levanta a bandeira amarela. Gente, a pessoa vai dizer que foi curada de uma dor de cabeça. Aí você olha, o camarada está com 75 anos. Ele foi curado de dor de cabeça hoje, semana que vem está com dor de cabeça de novo. Eu já vi gente lá dando testemunho 3 vezes em 3 programas diferentes. Então, tipo assim, você vê que tem gente que dá testemunho porque ela quer se sentir participante da comunidade. Porque ela sente que foi curada. Não porque ela teve uma cura real, onde tem um laudo, tem alguma coisa. Então, o que você vai ver mais nos programas da Igreja da Graça é esse tipo de cura. Eu estava com uma dor aqui, passou. Eu estava com uma dor de cabeça, passou. Eu estava com uma febre, passou. Sabe? Então, eu estava mancando, passou. Corre aí, a pessoa corre mancando. E o povo dá glória a Deus. Mas também acontece cura, porque se você prega muito cura, acontece cura. Se eu começar num culto a pregar batalha espiritual e oração, e oração para provocar estresse, vai cair gente endemoniada. Vai atrair gente endemoniada. É o tipo de mensagem. O tipo de mensagem demanda um tipo de frequência. Tipo de frequência espiritual.
Vamos trabalhar aqui, né, nesse campo, né? Frequência, energia. É aquilo que eu estou falando ali, estou verbalizando. De maneira que, como eu disse, os Hebreus hoje, ela é uma carta que tem um conteúdo moderno, no sentido de que acontece isso hoje. Muita gente está presa no Antigo Testamento, ou está presa só nos Evangelhos, e não sabe nada de epístola, não conhece a teologia de maneira mais clara. Evani, fala, por gentileza. Boa noite. Eu sinto falta também quando a gente escuta muita pregação no Antigo Testamento, né? Assembleiano gosta muito. Eu não tenho nada contra, mas assim, eu acho que pelo menos quando finaliza, né? Ou quando você traz a história do Antigo Testamento, mas que acaba culminando em Cristo, até porque eu entendo que para a mensagem, né? Para a noite, um culto aberto, para alcançar almas, enfim. Eu acho que tem que ser mencionado de alguma forma Cristo. Mas tem gente que é muito mais fácil, como o senhor está bem trazendo. Você pega ali o contexto, aí vai para o glória, aleluia, e todo mundo começa, e ninguém depois pergunta, e aí, como é que foi? O que foi a mensagem? Ih, nem sei. Fui tomado, não lembro nada. E isso hoje está cada dia difícil. Quanto mais a gente vai buscando conhecimento, né, porque eu sempre senti falta de ler, lia o Novo Testamento e não via ele em nenhum momento sendo ministrado. Uhum. Fica complicado a gente permanecer ouvindo, vai ver ficando meio enfadado, né, daquela repetição. Sim. E a gente falando, cadê ali, gente? Cadê o Novo Testamento? Cadê tanto ensinamento que vai trazer de fato despertamento, né, para o povo? A gente tem um problema, apesar de hoje você ter tanta facilidade pela internet, a distância, a plataforma. Antigamente você tinha que estar num lugar, num horário. Então, assim, a tecnologia facilitou muito, mas ainda assim, a gente tem um déficit de formação pastoral. Então, muitos pastores, no contexto geral evangélico brasileiro, eles têm déficit teológico, déficit intelectual, eles não manuseiam bem a palavra da verdade. E aí eles não formam obreiros na mesma linha. Ou a denominação já tem uma linha, que é uma linha de tratar a Bíblia assim mesmo, num determinado contexto, teologia. Então, eu vou tratar aqui, que é aqui. A gente vai enfatizar a cura divina, vai enfatizar batalha espiritual, vai enfatizar finanças. Aí você vai ver um pouquinho fora disso, quando tem uma escola, uma EBDzinha ali, tratar mais alguma coisa, mas não aprofunda. Não aprofunda. E para quê também? Por que não se prega? Porque assim, pregar epístola é mais difícil. Tem que ter o contexto histórico, você tem que ter teologia sistemática, tem que entender bem o Antigo Testamento. É mais difícil mesmo. Você vê que até pregadores mesmo, a maioria dos pregadores, eles fogem das epístolas. É mais difícil pregar. Você sabe se um pregador é bom de duas formas. Primeiro, quando ele prega no ar livre, que aí o cachorro late, o carro da pamonha passa, o bêbado xinga e ele consegue pregar. E a segunda vez é quando ele abre uma epístola e prega, desenvolve, faz um sermão expositivo. Aí você sabe que ele é bom mesmo. E realmente ele tem repertório. E aí o escritor ele diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do poder, do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então já coloca Jesus como ele fez por si mesmo a purificação. Ele é sacerdote e sacrifício. E assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele começa o quê? Exaltando Jesus e mostrando que Jesus é superior. Feito mais excelente do que os anjos, quanto mais herdou excelente nome do que eles. Hoje, para a gente dizer que Jesus é superior aos anjos, parece muito normal. Porém, naquela época existiam pessoas que acreditavam que Jesus era um anjo, como acontece hoje ainda. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é Miguel, né? Que Jesus é o anjo Miguel, que Jesus é um Deus, que ele não é Deus. Então, até hoje, a gente tem grupos que vão colocar essas ideias. Naquela época, mais ainda. E a gente sabe, por exemplo, que tem igreja que o anjo tem mais moral do que Jesus, gente. Brincadeira pro anjo, o anjo vem, anjo vai. Eu não tenho nada contra anjo, não, tá? Eu gosto de corinho de fogo que tem anjo. Se eu tiver que cantar, põe um anjo na porta, hoje no altar. Eu não tenho esse problema, não. Só que, a verdade é que tem gente que, quando diz o anjo está aqui, o pessoal roda no poder. Diz que Jesus está presente e o pessoal não está nem aí. Jesus é presença comum. Agora diz que viu o anjo, pronto, aí pega fogo. E o escritor de Hebreu está dizendo que Jesus é maior do que os anjos.
E ele vai começar a argumentar. E a forma dele argumentar é interessante, porque a gente vê como é usado o Antigo Testamento pelos autores. E a forma que a gente usa também, por analogia, por comparação, exegese metafórica. Ele vai pegar salmos, ele vai usar muitos salmos, mostrando como os salmos é usado. E ele vai dizer, olha, porque a qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 110, se não me engano. E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Então ele pega um salmo, esse salmo fala de Jesus, e para os anjos ele não disse isso. E outra vez, quando introduz no mundo primogênito, todos os anjos de Deus e adoram. Salmo. E aos seus anjos diz, Pai dos seus anjos do Espírito e dos seus ministros laborando de fogo. Salmo. Se você tem uma Bíblia de estudo, tem aí as marcações dizendo quais salmos são citados aqui, tá? Esse versículo 8 também é Salmo 110. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha, ele está dizendo aqui, está chamando Jesus de Deus. Está bem claro, mas do Filho diz, ó Deus, ó Deus. Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele não vai desenvolver a doutrina da Trindade como a gente conhece, mas ela está lá clara. Aí, para isso, serve a teologia. A gente vem depois para entender o que eles estão dizendo e vai desenvolvendo conceitos. E a Trindade é um conceito que foi desenvolvido com o tempo. Mas está lá, ele usa o Salmo para dizer, ó Deus, o teu trono subsiste por século do século. Século do século é a eternidade. Então chama Jesus de Deus e diz que ele é eterno. Hebreus é importantíssima para o conceito que a gente tem de Jesus hoje. Tanto Hebreus quanto João. São as cartas que tem Hebreus, João e Filipenses. São as cartas que têm a cristologia mais alta. Até hoje, existem polêmicas, existem grupos que não tratam Jesus dessa forma. Naquela época, mais ainda. E ele vai ficar citando salmos, mostrando essa teologia de que você olha para o Antigo Testamento para enxergar Jesus. Para enxergar Jesus. A gente falou nas aulas de profetas, eu também falo na aula do meu curso de pregação, quando falo sobre pregar profecias, que é a ideia do texto de dupla referência. O texto tem um sentido histórico, ok? E o texto tem um sentido que se apresenta em Jesus. Não todos os textos, mas uma boa parte dos textos. É assim que o Novo Testamento olha para o Antigo Testamento. Ele olha para o Antigo Testamento para enxergar Jesus. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Aí o bom exegeta entende o texto no seu contexto histórico. Davi está escrevendo aqui, cada dia está gradativo. Mas o autor do Novo Testamento aponta Jesus ali. Então eu tenho que fazer a exegese que eles fizeram, senão não tem como ser crente. Qual é a exegese? É a analogia. Analogia. Então ele estabelece o modelo. Pega os salmos e diz, os salmos falam de Jesus. Lógico que ele sabia que o salmo tem um contexto histórico, mas ele diz, o salmo fala para além do contexto histórico. O salmo tem um contexto que se desdobra na história. No contexto histórico iminente, no contexto histórico presente, na construção do texto, e no contexto histórico futuro, que é Jesus. Assim como a gente lê Apocalipse, aponta para agora e aponta para quando Jesus vai voltar. A gente aponta para cumprimento no decorrer do tempo. E todo texto profético religioso é assim. Nenhum texto profético religioso ou texto religioso vai se fundamentar só lá atrás. Não, ele não sobrevive. Todo o contexto religioso precisa desse sentido, desse significado. E ele vai continuar argumentando que Jesus é superior aos anjos, vai mostrar textos do Antigo Testamento e vai dizer, olha, ele nunca falou para os anjos assim. Aí o capítulo 9 é um versículo, Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Aí, versículo 13. A qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por de cabelo aos teus pés. Não são, porventura, os anjos espíritos enviados a quem é um herdar a salvação? Então, ele vai argumentando e demonstrando claramente que Jesus é superior aos anjos. Mas, ainda hoje, a gente tem problema com isso, com algumas igrejas que vão colocar os anjos numa posição não teologicamente, mas na prática iguais a Jesus. A gente teve lá o avivamento em Boston, na época do Oriel de Jesus, que tinha cadeira para Miguel sentar, gente. Tinha um monte de presepada. Né? A gente coloca os anjos em lugar diferente. Então você vê dentro do pentecostalismo, eu vou marchar com o varão, dançar com o varão. Anjo não dança com ninguém. Isso é bobagem.
Eu não estou dizendo que alguém não pode dançar no espírito, ok? Ou rodar, ou sapatear, que eu já fiz isso também, eu já fui dirigente de libertação. Se tiver que fazer, eu faço. A questão é, aquilo ali é uma manifestação de alegria que a pessoa está sentindo pela presença de Deus. Não tem anjo dançarino. Anjo tem mais o que fazer. Anjo não vem para puxar alguém, o anjo está te puxando para marcha. Isso é conversa fiada, isso é bobagem. Isso é gente que não entende angelologia. Não entende a função do anjo, não entende o trabalho do anjo. E fica colocando o anjo em contexto. Agora, a pessoa está alegre, aí se ela caiu, se ela rodopiou, se ela fez aviãozinho. Amém. Amém. Né? Tem gente que acha que o anjo é dançarino, o anjo é marchador. Então, assim, poxa, tanta teologia e as pessoas ainda caem nesse tipo de bobagem. Imagina naquela época, então. Então, aqui ele mostra claramente que Jesus não é anjo. Jesus é Deus. Jesus tem um trono. Jesus é eterno. Jesus é o Filho. Sem essa exaltação de Jesus, não é cristianismo. Não é. Então, a gente tem muita igreja por aí aberta que tem placa de igreja, mas não é igreja, gente. Que é outra coisa. Tem pregação que não é pregação, é outra coisa. É uma corrupção, na verdade, né? Aí no capítulo 2 ele continua, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Lembra que eu falei que ele fica exortando a perseverança? Olha, vamos atentar, prestar atenção, para que a gente não se desvie. Mais à frente a gente vai falar que Hebreus é a carta que mostra que existe possibilidade de apostasia, né? Nós aqui, acho que todo mundo é arminiano, então a gente trabalha essa linha, essa ideia, que existe a possibilidade de apostasia, e Romanos é essa carta, onde os calvinistas têm que dar pulo aqui, nó em pingo d'água para tirar a apostasia aqui da Bíblia. Aí ele vai, então veja bem como ele argumenta que Jesus superou os anjos. Aí ele vai dizer agora, então, se as pessoas tiveram que ouvir a palavra de Deus antes, que foi dita pelos profetas, pelos anjos, quanto mais agora que é dita pelo Filho. Fique atento para não se desviar. E aí ele vai dizer, porque se pela palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tal grande salvação, que começou sendo anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Então ele usa teologia, ele usa história, e agora ele vai exortar, ele disse, gente, então vocês já entenderam que Jesus não é anjo, ok? Então vamos lá. Se no Antigo Testamento o pessoal, quando não obedecia a palavra do anjo, vinha o juízo, o que vai acontecer com quem não ouve o Filho? Já pararam para pensar nisso? Ele está dizendo para eles. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor e depois pelos que a ouviram? Então, diz, olha, o Senhor anunciou o Evangelho, os que ouviram estão anunciando. Se a gente não atentar para isso, a gente vai receber um grande castigo. Porque essa revelação é superior à revelação anterior. Testificando Deus com ele por sinais, milagres, várias maravilhas, dons do Espírito Santo, escrito por sua vontade. Então, tem testificação, tem sinais, etc. Aí no versículo 6 ele vai citar o Salmo 8. Ele usa muito salmo. Muito salmo. Aí ele vai dizer aqui no versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Ele diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, porque Jesus foi feito homem. E antes ele usa o Salmo, né, Salmo 8 também, para dizer que o homem é um pouco menor que os anjos. Aí ele diz, Jesus é um pouco menor que os anjos porque foi feito homem. Ele já disse claramente que Jesus é superior aos anjos. Ele está falando da encarnação e da humilhação, entre aspas, que Cristo sofre, o esvaziamento que ele sofre, né? Ao se encarnar e se fazer homem. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aí ele vai falar de morte expiatória, toda essa teologia salvífica que eles já conhecem, a teologia salvífica, Jesus como Salvador, como mediador, como intercessor, como redentor, como sangue, como cordeiro mudo. Toda essa teologia eles já conhecem. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, que é Jesus, e mediante quem tudo existe, então, ele está dizendo que é Deus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles.
Então, na verdade, Deus é o primeiro sujeito aqui, e o príncipe da salvação, que é Jesus, é o segundo. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. De um quem? Jesus. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvor no meio da congregação. Ele pega mais um salmo, ele ama o salmo aqui, o estudo de Hebreus, para dizer que Jesus nos chama de irmãos. Então ele se fez homem, ele morreu, fez menor que os anjos, e agora ele nos chama de irmãos, nos insere na família de Deus. Então percebe? Como assim? Para a gente entender o texto, eu tenho que ter uma boa teologia do Antigo Testamento, eu tenho que entender os grandes temas da teologia sistemática, que a gente está fazendo aqui é teologia bíblica, porque seminários quase não tratam de teologia bíblica, joga sistemática no povo. Mas a sistemática vocês têm em EBD, o que mais tem em igreja é sistemática. Mas precisa dominar a sistemática para poder entender, poder explicar. Não dá para dá até para entrar, né? Fazer mirabolantes, coisas mirabolantes aqui, sair daqui falando que Jesus abre porta, que é vitória, que é fogo. Mas se for tratar o texto sério, fazer coisas conceituais interessantes numa pregação não é um exercício simples, tá? Não é um exercício simples. E aí ele continua aqui, versículo 14, os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, Jesus, das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, que é o diabo. Então, Hebreus traz os grandes temas, a morte vicária, a morte substitutiva, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre a morte, a ressurreição, livrar-se todos que com medo da morte estavam sujeitos a servidão. Porque, na verdade, ele não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Aí ele vai encerrar esse assunto aqui, né, dos anjos, e vai entrar no capítulo 3, quando ele vai tratar que Cristo é superior a Moisés. Então, primeiro ele trata de que Jesus é superior aos anjos, e aí ele vem argumentando essa superioridade sobre os anjos, e depois ele vai argumentar que Jesus é superior a Moisés, porque Moisés é o legislador do Antigo Testamento, Moisés é o grande nome do Antigo Testamento, Moisés é o grande personagem do Antigo Testamento, depois Elias. E para que o judeu tenha sua fé firme, ele precisa compreender isso, que Jesus é maior do que Moisés. Não é à toa que nos evangelhos tem aquele texto da transfiguração, onde tem Elias, Moisés e Jesus, e vem Pedro diz, fazemos 3 tendas, e o pai diz, não, esse é meu filho amado, a ele eu vi. É para deixar bem claro que não é para ouvir Moisés e Elias, é para ouvir Jesus. Quando eu escuto Moisés e Elias, eu escuto Moisés e Elias pela voz de Jesus, por meio daquilo que Jesus falou, por meio daquilo que os apóstolos falaram. Porque Elias mandou descer fogo do céu, mas Jesus disse, de que espírito sois? Os discípulos liam Elias pela voz de Elias. Eles disseram, Elias mandou descer fogo do céu, consumiu 50 mais 50, eu vou orar aqui também, Jesus, me autoriza aí que eu vou mandar descer fogo do céu. Ele disse, não, vocês estão lendo Elias errado. Tem que ler Elias por mim. Eu não vim para destruir os homens, vim para salvar. É outra conversa, é outro papo. É outro papo. Elias é Elias, eu sou eu. Vocês vão entender agora Elias por mim. Vocês querem entender Elias por mim? Então pede fogo do Espírito Santo para batizar as pessoas, para purificar pecado, para salvar, para constranger. Pede fogo de Deus, não pede fogo para matar, não. Esse é um exemplo claro. Diz que se eu leio Elias pelos lábios de Elias, eu vou ter um tipo de fé, que é o tipo de fé que destrói os inimigos, os incrédulos e aqueles que são contra mim. Se eu leio Elias pelas palavras de Jesus, eu vou dizer de que espírito você é. Alguém levantou a mão aqui? Pode falar. Então, não sei se é esse o entendimento, é o que eu estou entendendo, né? Que tudo isso aqui que ele tem falado a respeito do que você colocou aí, a superioridade de Cristo, a superior aos anjos, a Moisés, ele vem fundamentando isso como um prenúncio, é isso? Porém, ele faz o prenúncio entre linhas ali, que eles estavam apontando para Jesus, mas agora, aqui ele vai dizer o seguinte, Jesus foi maior do que isso tudo, então creiam em Jesus, é isso? Tudo o que ele vai desenvolver está baseado no primeiro versículo dele. Havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, nos falou pelo Filho. Aí ele vai dizer, Deus falou pelos anjos.
Jesus é superior aos anjos. Deus falou para Moisés, Jesus é superior a Moisés. Deus falou pelos profetas, Jesus é superior aos profetas. Deus falou pelo sacerdócio, Jesus é superior aos sacerdotes. Porque se o hebreu olha para o Antigo Testamento e não entende que Jesus é maior do que aquilo, ele vai ter uma fé judaica. É judaísmo. O que é o cristianismo? É quando eu creio na pessoa de Jesus e vou entender o Antigo Testamento por meio de Jesus, por meio daquilo que ele ensinou e falou, que é intermediado pelos autores do Novo Testamento que conheceram ou vieram depois e escreveram. Então, o que ele está fazendo? Ele já está argumentando. Então, ele introduz lá no começo, Deus falou de muitas maneiras. Agora ele fala pelo Filho. Ele fala pelo Filho. Ele não fala mais por Moisés. Ele não fala mais por anjos. Ele não fala mais por profetas. Aí eu volto a dizer, eu não estou dizendo que Deus não fala quando eu abro lá no Antigo Testamento. Que Deus não pode enviar uma voz de um anjo. O que ele está querendo dizer, o autor, é que Jesus é, nos últimos dias, a única forma que Deus fala. E quando por exemplo, eu vejo Deus na natureza, correto? Mas eu sou cristão. Eu vejo Deus na natureza pelo Filho. Porque se eu visse Deus na natureza sem o Filho, eu seria teísta, não cristão. Tem gente que acredita em Deus porque olha a natureza tal, mas eu não sei que nome esse Deus tem, não sei como ele é, mas eu acredito. Entende? Deus fala pela natureza, mas eu não vou ser convertido a Jesus pela natureza. Eu vou ser convertido pelo Filho. Então, tudo que ele vai argumentar, em boa parte da carta, é que Jesus é superior a isso, aos anjos, à antiga aliança, ao sacrifício, ao templo. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, gente, o modelo antigo acabou. Ele vai dizer de maneira clara, se estabelece, se remove o antigo, se coloca o novo. Qual que é o normal? O normal. Você compra um sofá novo. Se você não tem um segundo ambiente na sua casa, o seu sofá está muito bonitinho, você trocou porque você queria mudar a estética, você joga ele fora. Você trouxe o novo, você tira o velho. Ou você tira o velho de vez ou você tira para outro ambiente. Não tem sentido colocar um conjunto de sofá novo, na outra semana colocar outro e colocar na mesma sala, gente. Isso é loucura. É isso que ele está querendo dizer. Então, se eu trouxer o Antigo Testamento em igualdade com o Novo Testamento, não adianta de nada. Eu tenho que entender que um está sobre o outro. Primeiro e segundo Testamento. Até acho que é Hebreus que vai dizer que, por exemplo, você faz um testamento, ok? Então vamos dizer, né, que, vamos usar aqui como exemplo a Andressa. A Andressa tem influência, está com uma grana e tal, então ela vai deixar um testamento. E aí, depois que ela deixou lá os investimentos que ela tem, as fazendas, as casas e tal, os negócios, aí passam uns 10 anos, ela muda de ideia. Ela fala assim, poxa, eu vou abençoar meus professores lá, o Leandro e o André, e vou deixar uma vila de casas que eu tenho lá em Vila da Penha para eles. Ela modifica o testamento. Ou ela faz um testamento novo. Onde é que ela faz um testamento novo? Ok? Quando ela faz um testamento novo, aquele velho não serve para nada. Aquilo não tem mais validade. Certo? Não tem mais validade. Quando alguém casa, descasa e casa de novo, a antiga certidão não tem validade. Não significa que não existe, não significa que não está na história, mas não tem validade. Então, é isso que ele está trabalhando aqui. Tá? Chega o capítulo 3, ele vai trabalhar que Jesus é superior a Moisés. Por isso, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Então, assim, quem é o apóstolo da nossa fé? Jesus. Quem é o sumo sacerdote da nossa fé? Jesus. Jesus é a pedra angular. Então, Jesus é o fundamento de toda a fé cristã. Tudo. Tudo. Tudo que você imaginar, ele é o fundamento. Ele é o fundamento.
sem ignorar, logicamente, que Deus é uma triunidade divina, né? Papel do Pai, papel do Espírito, mas esse é o papel do Filho. Então ele já diz que Jesus é apóstolo e já diz que Jesus é sacerdote, o que é uma inovação teológica, porque os evangelhos não apresentam Jesus como sacerdote. Nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos, nem João. Nem Atos, nem Paulo. Só quem apresenta Jesus como sacerdote é Hebreus, eu acho que aparece alguma coisa em Apocalipse, talvez Pedro. Mas é Hebreus que desenvolve isso. O sacerdócio de Jesus. E a maneira como ele desenvolve o argumento é extraordinária. Novamente, por analogia e história. História e analogia. História e analogia. História e analogia. Que é um modelo. Tem um pouco nos profetas também. Sim. O sacerdote Josué. Josué. Ah, tá. Ok. O Josué lá de Zacarias. Mas isso é tipologia, né? Tipologia. A gente, a partir de Hebreus, começa a olhar e enxergar. Mas se não tivesse em Hebreus, a gente provavelmente não teria essa teologia. Ou seria a teologia mais fraca, porque ela não seria canônica. É Hebreus que coloca isso de maneira bem clara. Mas ele não vai desenvolver isso agora. Ele só vai apontar. Sendo fiel que constituiu, como também o foi Moisés em sua casa. O fiel é Deus que constituiu Jesus, como também constituiu Moisés. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o Moisés foi sacerdote, entre aspas, né, que o sacerdote foi Arão, foi sacerdote, entre aspas, na casa de Deus. Mas Jesus é o dono da casa. Maior honra tem o dono da casa do que o mordomo da casa. Então, ele vai começar a argumentar. E ele avança. Moisés foi fiel em toda a casa como servo, mas Cristo como filho sobre a própria casa. Então, ele está dizendo, Jesus é o filho que trabalha em casa, e Moisés é o servo que trabalha em casa. Então, Jesus é superior a Moisés. Moisés disse olho por olho, dente por dente, gente. Foi Jesus que disse para dar a segunda face. Foi Jesus que disse para caminhar a segunda milha. Foi Jesus que disse. A lei de Moisés manda apedrejar quem adultera. Foi Jesus que disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Por que ele diz isso? Por que ele não subscreve Moisés? Porque ele é maior que Moisés. É isso que os fariseus ficavam loucos. Porque os fariseus queriam que Jesus subscrevesse Moisés. Mas Jesus não veio para subscrever Moisés. Jesus veio para ser maior do que Moisés. Para ratificar parte do que Moisés falou e para arriscar parte do que Moisés falou. Moisés disse que você poderia apedrejar feiticeiro. Crente pode apedrejar feiticeiro hoje? Não. Por quê? Porque Jesus é superior a Moisés. Não foi isso que Jesus ensinou. Então a gente anda debaixo do ensino de Jesus porque ele é aquele rabi que tem autoridade e não ensina como os outros. Por que ele não ensina como os outros? Porque os outros ensinam debaixo da autoridade de Moisés e ele ensina debaixo da sua própria autoridade. Por isso ele diz, o filho do homem do sábado é Senhor. Ele tem autoridade sobre a Escritura porque ele próprio é maior do que a Escritura. Então, a posição de autoridade de Jesus é uma posição sine qua non. É incomparável. Eu ensino debaixo da autoridade do Novo Testamento. Jesus não. Jesus estabelecia o que era o Novo Testamento, que ele que veio estabelecer a nova aliança. Mas tem crente que ainda não entende isso. Ele lê o Antigo Testamento sem os olhos de Jesus, porque ele não conhece os evangelhos. Não conhece com profundidade. Né? Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endereça o coração. Aí ele vai pegar o Antigo Testamento e vai dizer, olha, se quem endureceu o coração quando Moisés falou, não entrou no repouso, versículo 11,
vocês também não vão entrar no meu repouso. E aí ele mostra, começa a falar sobre a apostasia, possibilidade de perder a salvação. Vede, irmãos, versículo 12, que não haja em qualquer um de vós coração mau e infiel, para ser apartado dos vivos. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então pode acontecer de alguém se endurecer pelo engano do pecado. Pode acontecer de alguém que é crente ter um coração mau, infiel e se apartar de Deus vivo. Porque se nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, nós somos participantes de Cristo se a gente manter, reter, guardar o que a gente recebeu até o fim. Eu me converti em 96. Se eu me desviar agora e viver minha vida do meu jeito, eu não guardei até o final. Então, eu não sou participante de Cristo. O escritor Hebreus, ele coloca várias vezes e de maneira muito clara a possibilidade de um crente se apostatar. É uma coisa que acontece sempre? Não, é um evento raro. Mas Hebreus coloca essa possibilidade. E ele vai usar o Antigo Testamento como referência. Fala, Flávio. Então, eu já ouvi um comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele fala que aquele que conheceu a Deus de fato, esse nunca se afasta de Deus. Ele nunca conheceu a Cristo. Só que sempre me surge uma dúvida do que, o pastor André, quando o próprio Jesus ele fala sobre aquela parábola do filho pródigo, era alguém que conhecia, e ele saiu dos caminhos do Senhor e ele retorna, porque é isso que está querendo dizer ali, a casa do pai. E aí ele se afasta e depois ele retorna. Então, o Hernandes, ele é calvinista. Então, quando você assume uma teologia, você parte de uma premissa, de uma convicção. Até porque ele é um pastor reformado, então, mesmo que ele mude de opinião, dificilmente ele vai dar. Apesar que o Saião, ele é reformado e ele não é nem arminiano nem calvinista. Ele trabalha a salvação de uma outra linha, ele acredita que existe uma tensão ali e acha que isso tudo é bobagem. Eu acho que ele tende a ter razão. Mas os sistemas estão aí, não tem como negar. Entretanto, eu não acho que o filho pródigo seja a melhor forma de argumentar a favor da perca da salvação, porque ela é uma parábola, existe um contexto todo ali. Acredito eu que existem melhores opções, como a carta aos Hebreus, é um exemplo, como certas falas de Paulo para entregar alguns obreiros que antigamente eram companheiros dele a Satanás, enfim, como melhores opções. Eu acho que isso. A Hebreus tem muita coisa. A parábola do filho pródigo, ela é um argumento que ela pode ser atacada no sentido de aquilo ali é um contexto, está preso àquele contexto. Não acho que é o melhor argumento, tá? Entendo o argumento, mas existem maneiras mais eficientes, como, por exemplo, usar os textos de Hebreus. Os textos de Hebreus. Deixa eu ver aqui. Capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. O que ele está falando? Deus tirou o povo do Egito, prometeu ao povo levar o povo para a terra prometida. Prometeu ao povo. Entrou o povo? Exato que saiu? Não. Morreu tudo no deserto. Então entraram aqueles que foram obedientes e que nasceram no deserto, exceto Moisés e Caleb. Então nem todo mundo que sai como povo, era povo de Deus, morreu no deserto. Era povo de Deus? Morreu no deserto. Não conseguiu completar a jornada. Nós estamos numa peregrinação. Se formos desobedientes, talvez não completemos a jornada. E ele diz, temamos que deixada a promessa, pareça de que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ele está falando para crente. Ele está dizendo, olha, a palavra das boas novas, da salvação, foi praga a nós, assim como a eles. Eles tiveram a boa nova da libertação do Egito, tal. Né? Sabemos que são mensagens diferentes, mas é a mensagem de Deus para aquele tempo específico. A palavra
não lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Então tomem cuidado para isso não acontecer com vocês. Ele está falando para crente. Ele está falando para crente. Essa ideia de que a pessoa não é genuinamente crente, ela fica muito difícil de sustentar diante de um texto de Hebreus que eu não quero antecipar, mas que fala claramente, provaram da palavra de Deus, provaram do mundo vindouro. Então, é um texto que, se aquele camarada não é crente, fica ser crente. Sabe? Agora, isso significa que eu estou negando que existe uma tensão no texto bíblico, aonde, em alguns momentos, o texto bíblico dá a entender que a salvação é uma certeza inequívoca, e em algum momento ele dá a entender, como aqui em Hebreus, que há uma possibilidade de apostasia? Não estou negando. Não estou negando que existe possibilidade de você fazer teologia nas duas linhas e usar textos bíblicos. Porque a Bíblia trabalha com essa tensão. É o que o Sayão vai dizer. Qual é a função da teologia sistemática? A função da teologia sistemática é eliminar as tensões e dar um discurso único, para fazer a Bíblia ter um único sentido. Só que, na verdade, o texto não tem esse sentido único e claro. Não tem. Não tem. Lógico, eu não posso dizer isso na EBD, né, gente? Na EBD eu não posso dizer isso, mas no seminário eu posso. Não tem. Por isso que os cristãos ficam batendo cabeça de qual teologia está certa. Porque existem buracos ali, coisas que estão meio nebulosas, mas que não são essenciais da fé. Eu tenho que perseverar na fé. Se eu for calvinista, eu vou acreditar que perseverarei, porque Cristo decretou que eu perseverasse. Depende também se eu sou calvinista de 5 pontos ou de 4 pontos, blá, 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 blá. Né? Ou ele anteviu que eu perseveraria. Se eu for arminiano, eu direi que perseverei porque eu me esforcei, auxiliado pela graça de Deus. Então a gente vai chegar no mesmo lugar. Só vai mudar o sistema. O sistema é importante? É. O sistema é fundamental? Não. Fundamental são as doutrinas principais e os dogmas. Os sistemas não são fundamentais. Os sistemas são fundamentais quando a pessoa ela é ingênua e ela acredita que a Bíblia tem que ter um único sentido em tudo e tem que ser tudo muito claro. E aí quando alguém se coloca numa posição em que alguma doutrina ela perde a fé naquela doutrina, ela fica confusa. Ela diz, meu Deus, perdi a fé, porque ela acha que a fé é um monte de proposições corretas, de doutrinas corretas. Isso é conversa fiada. A fé é a pessoa de Jesus. E a partir da pessoa de Jesus se constrói a doutrina. E a doutrina revela Jesus e aponta Jesus com as limitações que existem no entendimento humano. É da forma que Deus escolheu fazer. Não é um livro de teologia sistemática. São várias cartas escritas para várias igrejas que você junta tudo para tirar uma ideia. Então é obviamente que vai ter discordância, obviamente que vai ter teologia diferente, e isso é supernatural. Supernatural. Só quem é menino que fica discutindo isso, sabe? Não, que calvinista não é crente, que arminiano não é crente. Eu fico rindo dessa gente. Não dou importância a isso. Porque quem estuda mesmo a Bíblia não dá importância a isso. Já passou desse tipo de fundamentalismo bobo, de achar que os reformados têm a doutrina exata, ou que os arminianos têm a doutrina exata. Não existe essa doutrina exata. Existem os grandes temas que a cristandade comunga junto e que não se negocia, e as demais coisas, a gente faz teologia, escreve livro, né? E cada denominação defende a sua doutrina. E tem que ser assim mesmo, né? Porque uma denominação precisa ter uma identidade. Eu não posso ter uma igreja que não tem uma identidade teológica. Posso ter. Posso até ter uma igreja que tem uma certa liberdade de pensamento, que a gente tem um seminário, tem uma EBD, e né, tem aquela coisa, mas tem uma identidade. Tem coisas afirmadas ali. Tem coisas que vão ser negociáveis. Se alguém quiser afirmar alguma coisa diferente, vai ter que ir para outra denominação. Porque uma coisa é ter tolerância quando eu sou assembleano. Se eu começar a afirmar coisas que são muito contrárias à doutrina assembleana, eu tenho que ir para outra denominação. Não tem como ter tolerância a isso. Agora, eu tenho tolerância com quem é de outra denominação e é sensacionista. Porque ele é de outro contexto, de outra denominação. Não tem problema nenhum. Ele continua sendo crente. Porque para nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no repouso.
E aí ele vai continuando argumentando aqui. Deixa eu avançar para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Cristo é superior ao sacerdote. Aqui ele começa a... Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão. Então, ele diz que Jesus é grande. Nós temos um grande sumo sacerdote. Nós temos. Então, nosso sumo sacerdote. Não é que a fé cristã é uma fé sem sacerdócio. Não. A fé cristã é uma fé sem sacerdócio humano. O Papa não é sacerdote, nem o bispo, nem o meu pastor, nem o seu pastor. Quem se acha sacerdote está mentindo. Ou é ignorante ou está mentindo. Não existe sacerdote. Se existisse sacerdote, você não podia fazer culto na sua casa. Você não pode. Você pode fazer culto na presença do sacerdote. Pastor faltou, não tem culto. Não pode ter outro sacerdote. Cada tempo tem um sacerdote. Então, ele vai dizer que penetrou nos céus. Ou seja, os sacerdotes terrenos penetravam nos santuários terrenos. Esse sacerdote penetrou no santuário celestial. O santuário terreno é figura do santuário celestial. Isso não significa que existe um santuário no céu. Que vem os adventistas, né? Aí eles vão dizer, não, que tem um santuário no céu. E aí o santuário da terra foi feito conforme o modelo do santuário no céu. Para que tem santuário no céu, gente? Santuário é templo, lugar de sacerdócio, lugar de culto, quando o humano está afastado do divino. Se lá no céu os anjos têm acesso a Deus, os serafins, o querubim, tem santuário para quê lá? Quando ele fala de um santuário figurado no céu, o que ele está querendo dizer é que Jesus, ele não entra no templo aqui, ele entra direto na presença de Deus. Então é uma figura, uma metáfora. Não significa que existe um santuário celestial. De maneira geral, os teólogos que não são adventistas não acreditam em santuário celestial verdadeiro, tá? Isso aqui é tudo figura de linguagem que o escritor está dizendo. Então Jesus entrou nos céus, que é o santuário, né? Porque o que é um santuário, gente? É um lugar onde Deus está. Um santuário é um lugar santo, é um lugar onde está Deus ou algum tipo de divindade, algum tipo de entidade, dependendo da religião. Então ali é um santuário. Se alguém entrou no céu, entrou na presença de Deus, né? Aqui céu não tem o sentido de céu atmosférico. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele lembra a humanidade de Jesus, lembra? Esse é um sacerdote que é humano como nós. Nós não perdemos, porque antigamente tinha um sacerdote humano. E esse também é humano, porque ele ressuscitou como homem. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Por que eu posso chegar com confiança? Porque eu tenho um sumo sacerdote, tenho um intercessor. Por que eu dobro o joelho na minha casa e falo direto com Deus? Isso hoje é comum, mas quando veio a reforma protestante, isso era revolucionário. As pessoas precisavam dos sacerdotes para mediar as suas orações, ou dos santos para mediar as suas orações. Eu digo, Deus, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Porque eu tenho um sumo sacerdote, que é o meu mediador, e que intercede por mim. Então eu posso chegar direto a Deus. É muito diferente do que era no Antigo Testamento. Muito diferente. Principalmente depois da instituição do sacerdote levítico. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, para que ofereça dons de sacrifício. E possa compadecer-se dos ignorantes, pois ele também está rodeado de fraqueza. Por esta causa, ele deve oferecer sacrifício pelo pecado e por ele também. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Então o sacerdote oferece pecado por si, pelo seu pecado, oferece sacrifício pelo pecado do povo, e ninguém pode se chamar sacerdote por si mesmo. Qualquer sacerdote, de qualquer religião, ele é dito, chamado por Deus. Então, se eu sou católico, ou se eu respeito a fé católica como uma variante da fé cristã, legítima, eu vou reconhecer o padre como um sacerdote chamado por Deus. O bispo como um sacerdote chamado por Deus. Eu não estou falando o padre A, o bispo A. Né? Dentro do sacerdócio católico, há padres que não são padres, bispos que não são bispos, como há pastores que não são pastores. Não é isso. Eu reconheço que aquela pessoa, ela é chamada pela divindade. Se alguém vai lá no Babalorixá, se alguém vai lá consultar a cigana, jogar um búzio, fazer um carteado,
ela acredita que aquele sacerdote é chamado por algum tipo de entidade, divindade. Ninguém dá crédito a um sacerdote se não acreditar que aquele sacerdote é chamado por Deus. No contexto do Antigo Testamento, foi Arão que foi chamado, e a partir da linhagem de Arão se chamou sacerdotes e sumo sacerdote. É isso que ele está lembrando e dizendo. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele diz, Jesus não se fez sumo sacerdote, como Arão não se fez. Mas aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei, é que constituiu Jesus sacerdote. Mas esse argumento, ele está incompleto, ele continua. Ele vai usar de novo o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 110. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai pegar um Salmo, vai dizer, o Salmo fala de Jesus, diz que Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E por que ele introduz Melquisedeque? Porque quando você diz que Jesus é sacerdote, você tem um problema. E qual é o problema? O problema é que o sacerdócio vem da tribo de Levi, e Jesus é da tribo de Judá. Então fica bem evidente que Jesus não pode ser sacerdote segundo o Arão. Como o sacerdócio de Jesus vai ser válido sem invalidar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que o sacerdote tem que vir de Arão. Então, Jesus precisa ser sacerdote de outra ordem, que não seja a ordem araônica. E aí o que o escritor de Hebreus faz? Ele liga Jesus a um sacerdócio mais antigo, que é o sacerdócio de Melquisedeque. E ele diz, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E qual é a ordem de Melquisedeque? Ninguém sabe. O que é uma ordem, gente? Uma ordem é uma sequência estabelecida de trabalho, de autoridade no tempo. Com quem começa o sacerdócio de Melquisedeque? Eu não sei. Melquisedeque era sacerdote único? Ou alguém constituiu ele sacerdote? Tem uma linha aí de uns pessoal judeu messiânico que diz que Melquisedeque era 100, né? Que ainda estava vivo naquela época e tal. Tem todo umas especulações que são até legais no campo da especulação. A gente não traz isso para querer pregar, mas é interessante. Sobre quem seria Melquisedeque. Mas o sacerdócio de Melquisedeque é misterioso. Ele não tem começo de dia nem fim de existência. Não é que Melquisedeque é um personagem que não era humano. É porque, assim, você não sabe quando ele nasce, você não sabe quando ele morre, você não sabe quem levantou ele sacerdote, você não sabe quem vem sacerdote depois dele, a gente não conhece a ordem de Melquisedeque. Aí ele pega o Salmo, que ele está usando direto para fazer a argumentação, e diz, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas qual é a principal questão aqui? É que quem levanta o sacerdote é a divindade. É a divindade que levanta o sacerdote. Correto? E ele diz, existia um sacerdócio antes de Arão. O que ele está querendo dizer é o seguinte, Jesus não depende de Arão para ser sacerdote? Porque existia um sacerdote antes de Arão. Aí ele diz, Jesus é sacerdote segundo o sacerdócio mais antigo. Pode passar aqui se quiser, vou desligar a câmera aqui. Jesus é sacerdote segundo o sacerdócio mais antigo. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não está preso ao sacerdote de Arão. Então a divindade pode levantar quantos sacerdotes ela quiser. Ela pode levantar. Deus poderia revogar a casa de Arão e colocar outra casa depois. Porque é a divindade que estabelece o sacerdócio. Isso é prerrogativa dela. E aí ele vai desenvolver todo o pensamento aqui, né? Vai trabalhar o pensamento. Eu não vou... Está em outro texto, tá? Mas eu vou já adiantar. Então ele diz o seguinte, olha, quando Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque, todo o sacerdócio araônico ofereceu dízimo a Melquisedeque. Quando Abraão, que é o patriarca, se coloca abaixo do sacerdócio de Melquisedeque, todo o sacerdócio levítico se coloca abaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Porque se Abraão deu dízimo a Melquisedeque e Levi estava nos lombos de Abraão, nos seus quadris, né? Seus lombos, ou seja,
estava dentro dele para ser gerado, Levi também oferece em Abraão sacrifício e dízimo a Melquisedeque. Ou seja, todo o sacerdócio de Levi é tributário a Melquisedeque. Então, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio dele é anterior ao sacerdócio levítico, o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levítico, e o sacerdócio dele é anterior, posterior e superior. É isso que ele está trabalhando. E isso é extremamente engenhoso do ponto de vista teológico, quando você pensa que não havia essa ideia antes. Ou se ela havia, não tinha sido explicitada ainda. E ele coloca isso e argumenta de maneira magistral. Jesus não é de Levi. Sim, é verdade. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí quem vai negar que Melquisedeque foi sacerdote? Então havia sacerdote antes de Arão. O sacerdócio não depende de Arão. O que ele está querendo dizer? Ele podia dizer que Jesus fundou uma nova ordem sacerdotal. Mas ele diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque é um sacerdote que não é substituído. Melquisedeque é um sacerdote que não vem ninguém antes, porque a gente não conhece quem veio antes, ou se tinha antes, e Melquisedeque é um sacerdote que não vem ninguém depois. Na ordem de Melquisedeque, não. Vai ter um sacerdote na ordem de Arão. Então, Melquisedeque é um sacerdote que não tem ninguém antes, e ele não é substituído. Ele é sacerdote para sempre. Para sempre. Porque quem veio depois dele naquela ordem? A gente não sabe, nem sabe se veio realmente. Não é? E nem sabe se a expressão ordem de Melquisedeque realmente se referia a uma ordem sacerdotal. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele vai então dizer que Jesus vem dessa ordem. E assim, ele derruba completamente o argumento judaizante. A não ser se a pessoa diz, eu não aceito o argumento alegórico. Aí, beleza. Eu não aceito o argumento alegórico. Aí, quem não aceita argumento alegórico não tem como ser cristão. Porque o cristianismo usa tipologia, alegoria, porque ele parte de que Jesus é filho de Deus e Jesus trouxe a revelação de quem é Deus. Se tirar Jesus, a pessoa... Mas ele está argumentando para que aquelas pessoas que já eram crentes se mantenham fiéis, não tenham saudade do sacerdote, do templo, etc, etc. E aí ele vai avançando aqui no versículo 5, né? Escolhe no dia da sua carne, ofereceu grande... Versículo 5, capítulo 5, versículo 7. Ofereceu lágrimas, orações e súplicas. Ainda que era filho, aprendeu obediência. E sendo ele consumado, veio a ser causa eterna da salvação dos que lhe obedecem. Então ele também é sacrifício. Ele é sacerdote e sacrifício. Então ele é sacerdote, ele é ovelha, como cordeiro, como diz lá João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele mesmo, como sacerdote, oferece a si mesmo. Versículo 10. Chamado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o versículo 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Então ele está dizendo, olha, ele é chamado por Deus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E eu tenho muita coisa para dizer para vocês de difícil interpretação, ou seja, eu tenho muito mais profundidade, eu tenho muito mais coisa profunda do evangelho para compartilhar com vocês. Mas vocês são negligentes para ouvir. Vocês são negligentes para ouvir. Tem gente que congrega em igreja boa e não sabe nada de Bíblia, gente. Essa é a verdade. A pessoa é negligente para ouvir. Ela não entende a importância da doutrina. Ela vê Deus como um fazedor de coisas, como um facilitador da vida, coisas desse tipo. E aí ele continua aqui nesse argumento brilhante dele aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, aí dá uma puxada de orelha aqui, né? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, eu tenho muita coisa para dizer, só que vocês já deviam ser mestres. Mas eu tenho que ficar falando para vocês os primeiros rudimentos. Sabe? Vocês ainda não sabem o que é batismo nas águas. Não sabem o que é oração. Não sabem o que é jejum. Não sabem o que é o Antigo Testamento. Eu queria avançar com vocês, só que vocês já deviam ser mestres. Aí ele continua. Ele diz: haveis feito necessitados de leite, não de sólido alimento. Não de sólido alimento. E tem gente assim, você não conhece gente assim.
Você quer aprofundar com a pessoa a palavra de Deus, a Bíblia, mas ela não consegue sair do leite. Ela não consegue. Ela não consegue. Quem tem experiência de pregar em outras igrejas, muitas vezes você vai chegar com o sermão pronto, quando você chegar no culto, você vai ter que mudar o sermão. Você vai dizer, esse pessoal, eles não vão conseguir entender o que eu vou falar aqui. Não é porque você vai trazer grandes coisas, não. É porque eles estão muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Assim, vamos usar o linguagem de carioca, ele está esculachando eles, legal mesmo. Vocês são crianças, vocês são meninos. Vocês são meninos, tem que ficar trazendo leite. Vocês não estão experimentados na palavra. E o que mais a gente tem é meninice. Até obreiro, tá? Um monte de obreiro menino por aí. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Ou seja, quem está acostumado com alimento sólido tem o seu sentido, tem o seu estômago, tem o seu corpo preparado para aquilo, para discernir o que é o bem e o mal. É o bem e o mal. Então, eu dou aula em vários seminários, eu não vou dar a mesma aula em todos os seminários. Eu tenho que ver para quem eu estou falando. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina, o básico, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé. Ou seja, eu tenho que falar com você de arrependimento de fé, batismo, imposição do irmão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, talvez eles estivessem pedindo para ele refazer algum conteúdo, e ele está dizendo, olha, eu não quero falar com você de tudo, eu posso até fazer isso, mas assim, isso é o básico. E aí, mais um texto, e aqui é um texto bem claro, até eu estava falando antes, da possibilidade de apostasia. Porque é impossível, não é só a perda da salvação, a apostasia é perder a salvação e se tornar impossibilitado para a salvação. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, então, eles foram iluminados, eles provaram os dons espirituais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Como que uma pessoa se torna participante do Espírito Santo sem ser crente, gente? Sendo falso crente. Não tem sentido dizer que Jô é participante do Espírito Santo. Não tem sentido tentar interpretar esse texto como gente que não é crente. Não tem sentido, isso é forçar o texto. Foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, os poderes do porvir. É impossível para essas pessoas, diz o escritor, e recaíram, que sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, quem apostatou, está apostatado e não volta mais. Aí se diz, poxa, mas se a pessoa se arrepender, ela não vai se arrepender. Por que ela não vai se arrepender? Porque o Espírito Santo não vai agir nela. A apostasia, ela é comparada à blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado consciente. Eu não vou entrar nisso agora, porque vai ter aula de pneumatologia, a gente entra nisso aí. Mas quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, ou quando alguém apostata da fé, que é quando alguém conhece a fé, é verdadeiramente crente, mas rejeita, se torna ateu, se torna muçulmano, se torna macumbeiro, se torna, sei lá. Essa pessoa apostatou. A apostasia é um estado que não tem reversão. É impossível. Por quê? Porque a conversão é mediante a ação do Espírito Santo. Pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo ou apostatam da fé, elas são abandonadas pelo Espírito. Sem a ação do Espírito, elas não se convertem. Elas vão ler o texto, não vão se converter. Elas vão ouvir a palavra, não vão se converter. Elas vão ouvir um hino, não vão se converter. Porque não há a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte o pecado, é o Espírito do juízo. Então, não é que ela pede perdão e Deus diz, não vou perdoar. Ela não pede perdão. Ela é completamente abandonada por Deus e esquecida por Deus. Essa é a ideia aqui. Então, é impossível que quem foi crente, essa é a minha interpretação do que o texto está dizendo, iluminado, provaram a palavra, provaram os poderes do mundo vindouro, do século vindouro, se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram, porque se eles fizeram isso, eles estão crucificando o Espírito Santo de novo, a Jesus de novo. Então, estão expondo o Filho de Deus ao vitupério, à humilhação. É como se Jesus fosse crucificado de novo por eles, porque eles já receberam a salvação, já foram crentes. Agora eles apostataram. Apostatar não é afastar do evangelho, não é desviar, não é isso.
Não é quem se desviou e agora não está na igreja. Não é isso. É abandono consciente da fé. É negação da fé. Não é apenas me afastar, é negar. Então, me afasto e digo, tudo isso foi mentira, tudo foi ilusão, eu não creio mais em nada, estava completamente enganado, e Deus é o Buda, ou Deus é o Sol, ou não existe Deus. O nome disso é apostasia. Tal pessoa é abandonada pelo Espírito, e segundo Hebreus, né, o escritor de Hebreus, é impossível. Porque a terra que bebe chuva muitas vezes, porque a terra que bebe chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva e recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinho é reprovada. E perto está da maldição do seu fim a ser queimado. Ou seja, se cai chuva, cai chuva, cai chuva, cai chuva, e só faz espinho, então o problema não é a chuva, o problema é a terra. Então queima ela, porque ela está amaldiçoada. Então é essa a ideia. Então quem é que está embebedado? É quem já foi crente. Recebeu palavra, recebeu o evangelho, creu, recebeu dons, a chuva caiu, a chuva caiu, a chuva caiu, a chuva caiu, parou de produzir, começou a produzir espinho. Então não serve mais. Seu fim é a maldição. Para mim está bem claro que aqui é perda de salvação. Mas de vós, ó amados, e aqui a gente vai encerrar a aula por hoje, continua na semana que vem. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. De vós, esperamos coisas melhores. Olha aqui um texto bom para pregar sobre discipulado cristão, vida cristã. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então, eu espero que vocês sejam salvos. E se vocês forem salvos, eu espero de vocês as coisas que acompanham a salvação. E não a desobediência, não a apostasia, porque isso não é coisa de salvo, ou de quem permanece salvo. Para que não vos faça negligentes, mas imitadores dos que pela fé e a promessa herdam, pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior por jurar, então jurou por si mesmo. Né? Porque querendo Deus mostrar abundantemente a mutabilidade do seu conselho, se interpôs por juramento. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus não vai falhar no seu juramento, naquilo que ele prometeu, como ele prometeu a Abraão. E há duas coisas imutáveis para que Deus não possa mentir, né? Pode voltar atrás na sua palavra. Então a gente tem uma âncora, penetra até o céu, onde Jesus está diante de nós, e ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus não falha no seu juramento, Deus não falha na sua promessa. Se nós não entrarmos na eternidade, o problema é nosso. Vou parar aqui. Eu já sabia que essa aula não ia dar para fazer em uma aula só, porque é um texto importante, tá bom? E na aula que vem a gente vai pegar do capítulo 7 ao capítulo 13, tá? E vai fechar a aula de Hebreus. Alguém tem dúvidas ou quer fazer um comentário? A oportunidade está aberta. Tatiana. O senhor provavelmente já falou disso, mas como eu cheguei depois, eu queria perguntar quais são, na sua opinião, as pessoas mais prováveis de terem escrito o livro de Hebreus? Barnabé ou Apolo. Apesar de que, assim, assim, olhando os argumentos, Barnabé ou Apolo, porque precisa de ter um grego muito bom, então tem que ser um helenista. Um judeu que aprendeu o grego depois é meio complicado. E Barnabé e Apolo reúnem as condições de ter escrito. Eu, porém, se eu tivesse que fazer uma aposta, né? Vamos apostar aqui, fazer um bolão para a eternidade. Eu acredito que Hebreus é uma carta de um personagem anônimo, de um personagem que não passou no radar. Agora, Paulo não foi, então, argumentos a favor de Paulo eu acho muito ruins. Ou autoria, João, autoria. Ela perguntou sobre a autoria. Acho que era a única pessoa que estava na aula quando eu falei sobre esse assunto. Paulo não foi. Barnabé e Apolo eu acho boas apostas. Silas eu acho uma boa aposta também. Tem gente que diz que foi Priscila,
Acho que ela poderia fazer, mas devido ao contexto cultural da época, mesmo sendo anônima, uma mulher escrevendo, eu acho difícil. Mas até seria simpático a ideia que fosse ela, né? Seria bom ter uma autora. Então eu vejo esses dois personagens aí, Apolo e Barnabé, com mais possibilidade, Silas talvez. Entretanto, eu acho que se eu tivesse que fazer uma aposta, que é um personagem anônimo, alguém que não está no radar. Porque muita gente ali boa, gente que teve autoridade, talvez não foi citada, ou que talvez foi citada nas epístolas, mas que naquele momento fosse um personagem pequeno que Paulo citou e que depois se tornou grande. Então pode ter sido um personagem que a gente não está nem no radar. Mas Apolo, Barnabé e Silas em terceiro lugar são boas opções. Eu já ouvi falar também que talvez se o Clemente de Roma fosse o mesmo Clemente que o Paulo cita, ele também poderia ter sido um dos autores. O senhor acha que ele é o mesmo Clemente? Ou você tem alguma opinião a respeito disso ou não? Gente, tá mudo? Caiu a internet para vocês aí? A internet dele foi embora. Flávia, o que que tu botou aí pra eu receber que eu não consegui prestar atenção direito na aula hoje? O que eu coloquei. Tá, porque ele falou que se de repente você fosse uma youtuber e estivesse ganhando milhões aí e decidisse abençoar os seus professores. Eu falei, recebe, Andressa. Ah, tá. Eu aceito também essa bênção, Andresa. Quem Amém, quiser me abençoar, fica à vontade. amém. Acho que a internet dele caiu. Sim, e caiu bem mesmo, né? Porque até agora não conseguiu retornar. Pois é. Vou esperar só um pouquinho para ver se ele aparece. Ele falou que vai voltar para poder parar a gravação e vai encerrar a aula, tá bom, gente? Não sei se vocês ouviram o áudio que estava lá no grupo. Tá bom, boa noite, gente. Boa noite.
Como é que eu paro a gravação? Que eu não consigo parar porque aqui não tem a gravação aqui. Eu não consigo parar a gravação.